O Abelha praticamente bancava tudo do Guimê nas viagens. É que pelo jeito, grande parte de vocês não aprenderam nada com a treta do Haluca. Vocês novamente tomaram um lado e estão defendendo ele com unhas e dentes sem saber da versão da outra pessoa. Quem pagava a parte do Guimê da estadia era o Abelha. A estadia geralmente girava em torno de 300 a 600 reais. Quem pagava grande parte dos Ubers do Guimê era o Abelha. Quem pagava grande parte da comida do Guimê era o Abelha. Quem pagava a porra da grande parte das passagens pro Guimê ir nas viagens era o Abelha. No segundo vídeo que o Guimê fez sobre esse assunto, ele repetiu incontáveis vezes um trecho no qual o Abelha fala que não conhece ele. Só que daí quando você vai atrás dessa conversa que o próprio Guimê vazou, sobe um pouquinho e escuta o áudio do Guimê, o próprio Guimê fala que o Abelha não conhece ele. O Abelha só concordou. Caralho, mano, você realmente não aprendeu nada com a nossa amizade, tá ligado? Você realmente não aprendeu nada, tá ligado? Você acha que eu quero continuar nessa situação? Você realmente não me conhece, Richard. Você não me conhece mesmo. Esse bagulho de ser sombra de alguém é ruim, mas muito pior é você produzir um conteúdo e ninguém ver. Então acho que falta um pouquinho desse toque do Guimê de gratidão de caramba, o Abelha estourou e ele me deu uma puta visibilidade. As pessoas me conhecem como um amigo da Abelha, mas as pessoas me conhecem. Eu juro pra vocês que eu tento ficar fora de treta. Eu já comentei que eu não gosto de fazer vídeo assim. Mas ao que tudo indica, eu desenvolvi uma espécie de toque de Midas que aparentemente todo o rolê que eu participo acaba em caos e destruição. Mas antes, é claro, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Se você procura uma maneira de ganhar renda extra sem colocar em risco o seu patrimônio, tô aqui pra anunciar uma marca que eu mesmo já uso faz um bom tempo, que te garante uma rendinha extra de forma segura. E o melhor de tudo é que você já pode garantir $5 só de entrar nesse aplicativo pelo meu link aqui embaixo usando meu código. Eu tô falando aqui da Honengen. A Honengen, pra quem não sabe, é um software disponível para computadores e celulares que compartilha sua conexão de internet. E esse serviço faz isso de uma maneira segura. É sempre bom deixar claro que esse serviço não tem acesso aos seus dados da internet, muito menos do seu aparelho, e ele usa essa internet que você compartilha para realizar tarefas automatizadas, tipo verificação de anúncios ou comparação de preços entre lojas. E esse serviço ele já foi verificado pelas maiores empresas de antivírus do mundo e todas elas concordaram que ele cumpre o que promete e é seguro. É quase um Uber, só que ao invés de compartilhar viagem, você compartilha a sua conexão. E não se preocupa também com a velocidade da sua internet, porque ela não vai mudar. Os pacotes de internet compartilhados pela Honengen são bem pequenos e não vão fazer diferença no seu LOLzinho, eu juro pra você. E o melhor é que você já pode começar entrando nesse serviço com $5 garantidos. E para isso você só precisa clicar no link na descrição e utilizar o código PAULO. Você vai poder sacar o dinheiro da sua carteira da Honengen quando ele atingir $20. Não é uma renda extra que, vai poder pagar o seu aluguel, mas é uma rendinha extra que ao menos já garante ali a mensalidade da Netflix. Principalmente agora que não dá pra dividir as contas, não é mesmo? Então conheça a Honengen, utilize meu código PAULO e comece a ganhar uma rendinha extra de forma segura. Bom dia, meu nome é Paulo Matias e eu estou aqui mais uma vez cumprindo o meu papel de cavaleiro do apocalipse e vindo agraciar vocês com mais fofocas de mais um furdúncio aqui da Interwebs, que coincidentemente eu também tava no meio. E eu admito que a cada dia que passa eu me surpreendo cada vez mais com a minha semelhança com o peixe remo. Além de sermos totalmente iguais, ambos somos extremamente frios e estrategistas nas nossas formas de pensar, já que somos conhecidos por aparecer apenas quando vai dar merda. Ele me representa muito e somos dois deuses neste mundo. A única diferença entre eu e o peixe remo é que o peixe remo aparece quando vai acontecer terremoto, e eu apareço quando vai começar a acontecer uma catástrofe na internet e que vocês vão poder acompanhar pra preencher o vazio existencial da vida de vocês. Inclusive, exatamente sobre esse assunto, eu gosto de deixar bem claro que os acontecimentos a partir de agora possuem sim uma baita de uma parcela de culpa do Ramsés e do Fei, né, canais de opinião ali, que resolveram dar voz a um discurso claramente enviesado que não necessariamente condiz com a realidade. E com isso eles provavelmente vão sim afetar uma carreira, vão sim afetar uma vida, mas não vai ser a do Richard, vai ser a do próprio Guimê. Vocês estão presenciando a formação de um novo Jean L. Paulinho, não gosto de se meter em treta, não sei o que, não gosto mesmo. Meus últimos 2 vídeos não foram de treta, só não chegaram em você. Então falaremos hoje sobre a treta do Guimê e do Abelha. E no caso, se você não tá inteirado do que aconteceu ainda, o Guimê deu uma coringada bacana falando que o Abelha é um cara ingrato e não sei o que lá, e babaca e traidor e pipipi, popopó. Então ele vem fazendo diversos vídeos, fez álbum de música, fez disso pro Abelha, fez lives completamente comprometedoras, fez até corrente de oração no perfil dele. Eu tô falando que esse cara vai virar o Jean L 2.0. E aparentemente, né, ele fez tudo isso pra explanar que Richard foi um péssimo amigo, abandonou ele por causa da fama e do dinheiro que surgiu em sua vida. E ele resolveu expor isso, né, 2 anos depois das coisas que aconteceram e ele ficou insatisfeito. Com muita coisa fora de contexto, muita coisa que não é verdade, e o melhor de tudo é que ele resolveu voltar a tocar nesse assunto com essas últimas lives mais polêmicas, logo depois do Abelha ter anunciado sua entrada na Globo. Pra mim isso tem um nome e não é coincidência. E tem muita gente se perguntando do porquê o Richard ainda não se pronunciou sobre isso, e a resposta é simples. O Richard escolheu não se pronunciar desde a primeira live que ele fez, que o Guimê
Guimê fez há 8 meses atrás. Nessa primeira live, ele inclusive revelou um monte de informação pessoal de terceiros, porra, mó brisa errada. E naquela época eu cheguei a conversar com a Abelha e ele falou que não ia se pronunciar de jeito nenhum, porque se ele se pronunciasse, ele ia prejudicar o Guimê. Troquei ideia com ele de novo, ele me mostrou todo o contexto, me mostrou conversa, me mostrou um monte de coisa, me falou um monte de coisa. Daí eu resolvi que esse vídeo aqui não ia ser imparcial como era a ideia inicial. O Abelha não se pronunciou ainda porque ele não quer prejudicar a carreira e nem a imagem do Guimê. Mas infelizmente, graças a canais de opinião que só pensam em visualizações e não pensam realmente nas questões muito mais complexas que existem por trás de uma aparente simples treta na internet, esse assunto pegou visibilidade e muito provavelmente o Abelha vai ter que se pronunciar sobre isso porque ele tá saindo como pessoa ingrata, como amigo da onça, envelheci 50 anos usando essa expressão. Carro sem estrada, queijo sem goiabada. Sou eu assim sem você. E eu esqueci de falar o resto da frase porque eu tenho TDAH. E foi com essa frase que Guimê iniciou seu álbum que falava o fim de sua parceria com Richard Abelha. E em seguida ele produziu diversas lives, diversos vídeos feitos no calor do momento, no qual ele fala que não aguenta mais as pessoas linkando o nome e a imagem dele com o Richard. E com isso ele resolveu explanar que aparentemente o Richard nunca tratou ele bem, ele sempre foi humilhado pelos decrias. Esse vídeo aqui vai ter o parecer de alguém que estava no meio dos dois. Eu estava em todas as viagens, eu sou amigo do Abelha, eu era amigo do Guimê, não tinha nada contra ele até essa treta estourar. Aí quando eu fui ver ele parou de me seguir no Instagram, eu fiquei bem, acho que se não me segue no Instagram, acho que não posso mais chamá-lo de amigo. Então muita coisa que o Guimê comenta, né, nas lives, nos vídeos dele, muita coisa ali tá extremamente fora de contexto e não condiz com a realidade. E na minha cabeça isso tava óbvio, né, obviamente porque eu tava lá. Mas eu fiquei impressionado como é fácil você conseguir afetar a imagem de alguém na internet. Bastou literalmente fazer umas lives, ter uns takes chorando pra câmera e um canal de opinião fala sobre isso, que agora o Richard tá saindo por aí como persona não grata. E esse vídeo aqui é completamente roteirizado, eu escrevi, eu pensei. E se você quiser ver a minha real reação quando eu descobri essa treta toda, vou tá voltando com o meu canal secundário, o Paulinho Bacana, no qual já tá no ar o vídeo que eu reajo à primeira live do Guimê. E, bem, já começo ali a falar minhas opiniões, e tem bastante coisa importante naquele vídeo. Aproveita também que eu voltei a fazer live todo dia lá na Roxinha, tá? Então me segue lá pra não perder essas fofocas em primeira mão. Se você não estiver satisfeito e quiser consumir ainda mais essa neurodivergência, me segue no Instagram que lá eu tô postando conteúdo todo dia também. Mas enfim, nessa primeira live que ele postou, ele começa reagindo ao vídeo do Abelha chamado do Porquê os Decrias Acabaram. Acho que é esse o nome dele, do vídeo, né? E logo no começo ele fala que aparentemente ninguém respeitava ele na casa, que ele não tinha voz naquele lugar, que era um inferno de conseguir a atenção de todo mundo. Consegue organizar uma brincadeira. Sempre quando eu tentava falar, tinha 1 milhão de pessoas falando. Nesse ponto aqui, ele realmente tem razão. Era bem difícil conseguir gravar vídeo com 10 neurodivergentes junto, enquadrado em uma câmera. Então é óbvio que toda tentativa de gravar um vídeo virava uma suruba. E isso não era só com o Guimê. Comigo também. No meu vídeo, você pode ver que eu começo a apresentar a galera, tipo, 2 minutos depois, e 2 minutos editados é, tipo, 10 minutos de bruto, entendeu? Então, a gente liga a câmera, começa uma dinâmica, começa a interagir, e ninguém respeita, a gente só quer zoar. Isso não era só com o Guimê. O começo de toda a gravação era sempre desorganizado, era sempre um caos. Opa, e aí, tudo bom? Eu tô fazendo essa gravação complementar porque eu tenho algumas coisinhas a adicionar aqui. E a primeira observação que eu queria falar é sobre o corte da live que eu postei no meu canal secundário. Eu percebi que tá bem dividido o público quanto a essa treta, mas uma coisa que eu percebi que me deixou bem triste é que, pelo jeito, grande parte de vocês não aprenderam nada com a treta do Haluca. Vocês novamente tomaram um lado e estão defendendo ele com unhas e dentes sem saber da versão da outra pessoa. A galera tá tendo tanto senso crítico quanto quem divulgou esse discurso do Guimê. Mas aí um canal em específico resolveu ir contra a maré. O único canal que conseguiu enxergar o óbvio por cima daquela narrativa toda torta do Guimê. E esse canal foi o Crítico. Eu juro que eu fiquei tão assustado a ponto de pensar, caramba, esse cara tava lá no meio dos decrias e eu não sabia. Porque a leitura que ele fez foi extremamente precisa. Ele foi o primeiro e aparentemente o único canal que conseguiu enxergar o que o Guimê tava fazendo. Então eu vou complementar esse meu vídeo com alguns trechos do vídeo dele que condizem pra caramba com a realidade e indicar também o canal dele, porque é um canal que tem 15 mil inscritos. A galera nos comentários do vídeo que eu fiz da live lá, bateu muito na tecla de que a gente tava ignorando o Guimê. Mas não era bem assim, não era que a gente tava ignorando. É só você parar e analisar a situação. O Guimê chamou um monte de gente pra gravar aquele vídeo pra ele. Logo no início do vídeo, ele mandou todo mundo colocar água na boca. Como é que vai começar um vídeo sendo que você tá com água na boca? Ele não separou nenhum conteúdo pra gente tentar não rir. Ele falou que era pra gente fazer a gente mesmo rir. Com água na boca. Então, o começo desse vídeo já foi completamente desorganizado, ele não preparou nada. E esse é o único vídeo que ele tá dando de exemplo. Então, essa falta de organização, essa falta do Guimê conseguindo dar um rumo pro vídeo, é responsabilidade dele, não foi a gente tava ignorando. A questão é que, vendo isso, uma hora o Abelha tentou parar pra organizar a situação. Ele explicou como é que funcionaria a dinâmica pra todo mundo, coisa que o Guimê não tinha feito, e a partir daí ele começou a tomar as redes do vídeo, porque o Guimê aparentemente ficou chateado de não ter conseguido organizar sozinho e desistiu dele. Um pouco depois disso, tem um trecho que o Guimê fala sobre uma situação chata que ocorreu com ele em um restaurante. Eu fui num restaurante, aí
Aí, pum, sobrou um pedaço de bife na mesa. Só youtuber foda em volta, sobrou um pedaço de bife na mesa. Mano, eu passei várias situações de comida, não de fome, mas situações constrangedoras que tem a ver com comida. Bife na mesa, tava eu, Coppola, eu nem sei se o Abelha tava, acho que tava, mas tinha uma rapaziada. Eu cheguei e fiz assim, pessoal, esse bife aqui tá pago, alguém vai comer? Todo mundo, não, tá tranquilo, pode comer, não, tá tranquilo, pô. Falei, suave, tô com fome, pô, vou aproveitar. Peguei o bife, botei no meu prato, cortei, comi. Depois do nada chega o dono do restaurante, então, é porque vocês comeram bife e não pagaram, sei lá o que. Eu falei, aí não tinham pagado, eu comi o bagulho, falaram que tava tranquilo, e eu fiquei com cara de cu, porque eu não tinha dinheiro e tinha que pagar o bife. Mas eu fiquei com cara no chão. Por que o Abelha não pagou? Porque ele não estava lá. É bem legal ressaltar nessa parte que ele fala que não sabia se o Abelha tava nesse momento ou não. Pra logo em seguida ele perguntar do porquê que o Abelha não pagou o bife. Eu acho que é realmente bem difícil você pagar alguma coisa se você não estiver no local. E adivinha só, o Abelha ele não foi nesse rolê do restaurante. Ele não tava lá. Mas mesmo se tivesse, que obrigação é essa que o Guimê tá colocando em cima das costas do Abelha, que ele tinha o dever e a obrigação de bancar ele pra onde quer que ele fosse. E mesmo sendo óbvio que ele não tinha esse dever, sim, ele bancava. E foi isso que me deixou muito puto sobre essa história inteira. O Abelha praticamente bancava tudo do Guimê nas viagens. E não era coisa barata. A gente dividia o aluguel da casa em todos os presentes, né? Em todos os participantes lá, em toda a galera que ia viajar com a gente. A gente dividia entre todo mundo, menos o Guimê. Quem pagava a parte do Guimê da estadia era o Abelha. A estadia geralmente girava em torno de 300 a 600 reais. Quem pagava grande parte dos Ubers do Guimê era o Abelha. Quem pagava grande parte da comida do Guimê era o Abelha. Quem pagava a porra da grande parte das passagens pro Guimê ir nas viagens era o Abelha. E é muito legal ressaltar que o Abelha bancava a viagem do Guimê, a viagem dele e a viagem da ex-namorada dele. Então ele gastava uma penca de grana com a galera. E aí o cara me chega na internet e fala que ele não ganhou R$1. Fala que ele não foi reconhecido. Fala que o Abelha nunca ajudou ele. Tem que ter muita cara de pau. Como ele mesmo diz, o próprio microfone que ele usa foi o Abelha que deu pra ele. Vamos focar nessa questão do restaurante, né? Se o Guimê tava realmente com dificuldades financeiras, por que ele tava indo pra esse rolê? Por que ele tava indo pra esse restaurante? E é claro, tem toda a razão de estar lá pra ficar entre galera, tá tudo bem. Mas é que eu, por exemplo, não tinha dinheiro sobrando nessas viagens, também tinha uma verba curta, porque infelizmente eu só tenho a cara de playboy, tá? Mas eu também não tinha dinheiro a rodo pra ficar gastando nas viagens. Então eu não ia pra restaurante, eu não ia pra esse rolê. Evitava ao máximo, tá ligado? E é bom enfatizar que o Guimê ter ido pra esse restaurante que o Abelha nem tava junto. E ter sofrido esse mal entendido, foi culpa de alguém da mesa? Foi culpa do Abelha? Foi culpa dele? Não foi, tá ligado? Foi um mal entendido ali na hora e aconteceu, mano. Por que ele tá se achando no direito de cobrar tanto uma postura do Abelha quanto a esse fato? Logo em seguida, o Guimê, ele entra em uma questão bem torta, ao menos no meu ponto de vista. Ele começa a enfatizar, e não é a única vez, na verdade, basicamente metade do vídeo é ele cobrando o Abelha, é ele falando que ele nunca foi pago por causa dos vídeos, né? Pelos vídeos e tudo mais. E realmente, ele não foi pago. Igual eu não paguei ninguém pra gravar a Olimpíada comigo, igual eu não paguei ninguém que eu fiz feat, né, que eu fiz collab, porque era isso que eram os dois, era uma collab, não era My Conquista e Kotaka, tá ligado? E se o Guimê tinha a intenção e a vontade de concretizar ali uma dupla, de ganhar uma porcentagem do AdSense do canal do Abelha, por que ele não conversou com ele? Porque é assim que as coisas têm que ser resolvidas, com conversa, e não com lavagem de roupa suja na internet. Tem coisa que não precisa ir pra vídeo. E a maneira que o Guimê falou de dinheiro nessa live me deixou bem incomodado. Me deixou bem incomodado porque não só transpareceu um tipo de interesse nessa cobrança do Guimê, e eu acho plausível, eu acho compreensível, ainda mais estando em uma situação humilde como o Guimê tá, o dinheiro ele preenche a nossa mente. Problemas financeiros realmente te cegam e te fazem pensar só nisso. Então nesse quesito eu até entendo, mas mesmo assim não tá legal o jeito que ele tratou o dinheiro nesse vídeo. Só que o que me deixou realmente indignado é que grande parte dessas coisas que ele falou possuíam só o ponto de vista dele que tá completamente cego. O Guimê simplesmente não tá enxergando o tanto de coisa que o Abelha fez por ele. E nesse ponto tem um comentário que a Jay Mello fez na minha live, muito bom. Se o Guimê soubesse o preço da visibilidade que ele ganhou, ele entenderia que o Abelha entregou e muito. Jay Mello, no chat. Falta o Guimê olhar pra visibilidade que ele ganhou com o Abelha e dar um valor a isso, porque não foi pequeno. Parece que ele desconsidera essa parte. Esse bagulho de ser sombra de alguém é ruim, mas muito pior é você produzir um conteúdo e ninguém ver. Então acho que falta um pouquinho desse toque do Guimê de gratidão de caramba, o Abelha estourou e ele me deu uma puta visibilidade. As pessoas me conhecem como um amigo da Abelha, mas as pessoas me conhecem. E sim, o Guimê realmente ajudou o Richard em alguns vídeos dele, participou, deve ter dado ideia, alguma coisa assim. Mas como eu falei, era collab. O negócio ele já tá sendo pago pela visibilidade, cara. O Guimê ter ajudado o Abelha a produzir conteúdo não isenta o Richard da responsabilidade pelo próprio sucesso. Se o Guimê fosse realmente uma peça-chave no desenvolvimento da carreira do Abelha, se ele realmente fosse tão bom assim, ele tinha crescido junto. Mas não foi isso que aconteceu. E aparentemente isso incomodou bastante o Guimê.
Logo em seguida, o Guimê se mete em mais um ponto chato pra caramba, no qual ele cobra o Abelha por não ter feito a ponte dele pro Defante. Você não consegue me colocar dentro de uma parceria, um job. Você não consegue fazer eu chegar pra gravar com o Defante. E aí, pum, ele foi chamado pro Guaraná. E eu só não entendi porque que eu nunca participei de um vídeo com ele no Guaraná, tá ligado? E ele também coloca um peso imenso nas costas do Abelha por ele não ter chamado ele. Por ele. Foda esse aqui, né? Gramática foi pra puta que de bar. Por ele não ter sido chamado pelo Richard pra ir pro Coisa Nossa. Será que ele chegou a parar pra pensar que isso não dependia do Richard? Será que ele já parou pra pensar que talvez a produção do programa não tenha achado ele bom o suficiente pra tá lá? E tá tudo bem, eu posso estar soando um babaca, mas eu falo isso com propriedade, afinal eu também me inscrevi no concurso do Guaraná. E o meu vídeo de inscrição não chegou nem no anúncio do concurso lá do resultado, não tava nem no meio daqueles takes de 3 segundos que eles colocaram de um monte de participante. Talvez eu guarde rancor um pouquinho. Mas pois é, mano, é uma merda, acontece. Se a gente for ficar dando peso pra todo não que a gente recebe na nossa vida, a gente não sai do lugar. Mas eu tô tentando falar dessa maneira porque parece que o Guimê não enxerga isso, não sabe? Tem muita coisa que tá fora do nosso controle e fora do controle dos nossos amigos. E isso que me deixou muito de cara, mano. O público comprou essa narrativa do Guimê muito facilmente. O tanto de vezes que ele se contradisse nessa live sobre essa questão que o Guimê bate tanto na tecla do Abelha ter roubado o vídeo dele, já que ele mesmo fala pro Richard que não vai mais querer o vídeo. Ele literalmente deu o vídeo pro Abelha. E agora tá falando que o Abelha roubou dele. Só que ele não organizou porra nenhuma nesse vídeo, ele não planejou como esse vídeo ia ser feito. E todo mundo nesse vídeo aqui, depois ele vai mostrar, né, o canal Abelha, todo mundo tá falando exatamente isso, que o cara não planejou nada, só chegou e falou, vamos fazer o vídeo aí, tente não rir, bota água na boca e faz gracinha. Tá, mas, cara, quem vai fazer a gracinha? Como a pessoa vai contar uma piada, vai fazer uma piada, se tá todo mundo com água na boca? What the fuck? Porque na mente do Luiz Guimê, não estão me respeitando, não querem fazer meu vídeo, não sei o que. Ele ficou muito ofendido com isso e ele não quis mais gravar o vídeo, ele desistiu de gravar o vídeo, que ele ficou triste, entendeu? Ele ficou triste, o cara é bem sentimental mesmo, ele ficou imaginando o que aconteceu, outra coisa na cabeça dele, ficou triste, não quis mais gravar, e uma vez que eles já tinham montado todo o vídeo, né, uma vez com a Abelha e o pessoal já tinha organizado todo o vídeo, a Abelha falou, não, você não quer gravar? Agora eu vou gravar então já que a gente teve toda a ideia, teve todo o trabalho, já tá parado aqui, que pelo menos a gente termine isso, se você não vai usar, eu vou usar. Foi isso que a Abelha falou, então não teve nada que o Abelha, nossa, a Abelha foi lá e roubou o vídeo, não sei o que, não foi assim. E se o Guimê se sentiu apagado, se sentiu excluído, se sentiu deixado de lado, era ele que tinha que ter juntado a Abelha pro canto e falado, mano, porra, você pegou meu vídeo, tá ligado? Pô, você ficou me cortando, cara, não me deram atenção, pô, vacilo, por favor, que isso não se repita, toma cuidado com isso, tá ligado? Mano, é questão de conversar. Guimê, se presente. Fala, rapaziadinha, sou eu, Ih, vai o YouTube de Gastação, pô, tá geral Fala, brincando. rapaziadinha. Aqui quem fala é o Luiz Guimê. Todo mundo fica satirizando porque eu começo meus vídeos assim, eu começava fazendo meus vídeos. E aí, filhote de cocota, é suave? Aí o pessoal faz piada, pô, é brincadeira, pô. O pessoal não tá me esnobando, não. O pessoal não tá fazendo piadinha de mau gosto comigo. Nessa parte aqui eu vi que ele realmente estava na intenção de se vitimizar o máximo possível, de tentar contornar essa situação completa pro lado dele, independente se o que ele tava falando fazia sentido ou não. Aqui ele reclama que o Danny zoou a apresentação dele porque ela parecia uma intro de Minecraft. Nesse momento ele encaixou essa situação de uma maneira como se ele fosse a vítima e que todo mundo fazia isso com ele, sendo que não. O Danny zoou o que ele falou porque a gente tá na porra de um vídeo, a gente tá ali pra zoar, pra tirar sarro, pra tiração um com o outro, a gente tem que entreter quem tá assistindo, tem que fazer piada. Não faz sentido o cara ter metido tanto peso em cima de uma piada do Danny com o jeito que ele se apresenta, tá todo mundo se zoando. E beleza, se ele não gostou da piada, é aquilo de novo. Terminou o vídeo, vai lá, fala com o Danny, mano, não gostei do que você falou, do que eu falei e tal, da minha apresentação, não gosto quando as pessoas falam disso. Ou até durante o vídeo, porra, fala, pô, dá uma segurada aí, pô, foi mal, não sei o que tal, não curti isso. Mano, cortou na edição, não aparece. Fala. O que não pode fazer é pegar um trecho de uma piada completamente inofensiva e colocar essa piada como se o Danny estivesse ridicularizando ele, porque aparentemente ele era ridicularizado na casa. Como se ele fosse o pobre coitado dessa história inteira, sendo que ele não é. Esse é o frame, mano. Todo mundo me cuspindo. Todo mundo me cuspindo. Olha, não foi o Abelha que cuspiu. Nessa parte aqui eu concordo. Porra, a galera cuspiu nele, não foi legal. O Coppola começou um efeito manada que ele cuspiu e em geral cuspiu atrás. Eu não, eu engoli a água, tá? Eu sou uma pessoa de boa, paz de Cristo. Mas é aquela questão de novo, beleza, cuspiu, ok. Ele foi reclamar depois, foi trocar uma ideia com o Coppola, falar, porra, na moral, não gostei. Porra, rapaziada, não gostei. Claro, ele pode ter ido falar, eu não sei. Mas o que não pode é você ir acumulando essas frustrações, essas irritações, no qual você
reprime pra você e não externa e não reclama pra ninguém. E depois de 1 ano, 2, você solta a porra de um vídeo de 1h20 lavando uma roupa suja que não existe. Parte aqui da cuspida, mano. Ah, pelo amor de Deus, você tá brincando de tente não ir com água na boca. E claro que vai uma pessoa cuspir na cara do outro, né? Ah, foi de propósito. Sim, foi de propósito. Talvez o cara fez de propósito tentando brincar, entendeu? Um cuspiu em você, o outro naquele milésimo de segundo pensou que ia ser engraçado cuspir em você de novo, né? Pegou, jogou em você também. Mas agora, o outro cara nem foi em você, ele cuspiu no cara na parede. Se você prestar atenção, você vê que na parede tá molhado também, entendeu? Então não foi todo mundo só em você. Tropa, isso é que eu tô falando. Isso foi um frame de 2, 3 segundos, todo mundo me cuspindo. Você não sabe o que é a realidade. 24 horas. Aqui o Guimê fala, né, trata como se a gente mantesse ele em cativeiro durante as viagens. E, porra, eu gostaria muito de ter sido mantido em um cativeiro à beira-mar em Guaratiba. Ia ter sido, né, se eu fosse sequestrado, esse era o cativeiro dos meus sonhos, tá? Porque o jeito que ele fala que a gente tratava ele, parece que a gente fazia o inferno, né? Pois bem, se eu não sou tratado bem em algum lugar, eu não volto lá. E o Guimê foi em todas as viagens. Então, se ele realmente tava se sentindo incomodado com alguma coisa, por que ele não falou com ninguém? E por que ele ia de volta nas viagens? Porque se eu me sentisse não bem-vindo, se eu não me sentisse incomodado, se eu não me sentisse acolhido, eu não voltaria. O que não foi o que aconteceu com o Guimê. E agora entra a parte que parece ter sido o motivo principal dessa coringada, que alguém do chat faz a pergunta incrivelmente pertinente do porquê que ele tá fazendo isso só, né, falando sobre isso só 2 anos depois. Ai, que legal, que legal. Parou de gravar, eu não vi, falei por meia hora sozinho, eu odeio minha vida. Mas enfim, eu acho que eu tava na parte que eu falo que o Guimê entrou em um dos pontos principais ali dessa coringada que ele deu, que é quando alguém do chat faz a pergunta extremamente pertinente do porquê que ele tá falando isso só 1, 2 anos depois de já ter acontecido. Mais uma vez, reforçando o fato de, coincidentemente, falando isso logo depois do Abelha anunciar sua entrada pra Globo. E daí ele comenta que já tá tentando falar isso há 8 meses, quando ele lançou a diss pro Abelha. E foi mal, mas se você quer falar algo sério, quer transmitir uma mensagem pro seu público, você pode fazer isso de uma maneira direta. Não precisa ficar só numa diss. Porque eu mesmo, quando vi aquele negócio, quando vi ele anunciando que um trap diz pro Abelha, não sei o que, sair da colmeia, eu mesmo fui atrás dele, procurei, perguntei, mano, aconteceu alguma coisa? Você brigou com a Abelha? O que deu? E ele falou, não, Paulo, ouve o álbum inteiro que você vai entender. Ouvi o álbum inteiro, não entendi porra nenhuma. Não sabia se era sério ou não. Ainda mais que ele mesmo já tinha fingido que tinha perdido o canal, falando que foi hackeado só pra ganhar hype. Então, porra, eu não entendi se era verdade ou não. Nossa, velho, na moral, até desanimei. Eu juro, falei meia hora, hablei pra caramba. O bagulho não foi gravado, velho. Por isso que eu ressalto, mano, vai ver o vídeo da minha live lá, que lá eu falo bastante coisa importante, que lá eu apesar de não ser roteirizado, tem bastante conteúdo importante lá. Mas enfim, voltando. Eu entendo o Guimê, eu entendo essa indignação dele. Deve ser uma merda você ser conhecido por ser sombra de alguém. Ainda mais de alguém que você não é mais amigo. Deve sim ser uma parada que desmotiva pra um caramba. Mas o que o Guimê não entendeu, que se tivesse entendido logo no começo, teria poupado a gente de todo esse estresse, é que independente do Abelha ter falado no início de um vídeo dele que ele e o Guimê não trabalhavam mais juntos, isso não ia mudar absolutamente nada. Porque, por exemplo, partindo do pressuposto que ele faria esse vídeo, que ele faria esse anúncio em algum vídeo, na verdade, há 8 meses atrás, que foi quando o Guimê tentou falar com ele pela primeira vez sobre esse assunto, pra ele falar pra galera que eles não estavam mais juntos e tudo mais, o Abelha teria comunicado isso em um vídeo que pegou entre 20 e 50 mil views. O Richard tem mais de 1,5 milhão de inscritos no canal dele. 1,5 milhão de pessoas que acompanharam a jornada do Guimê e do Richard juntos. Ou seja, mesmo se o Abelha tivesse falado algo em algum vídeo, as pessoas ainda iriam encher os comentários do Guimê, perguntando do Richard, perguntando dos Decrias. E sobre isso, a melhor parte é que o crítico foi dar uma olhada nos vídeos do Guimê e mostrou que na verdade tinha muito pouco comentário que comentava do Abelha ou dos Decrias. E outra, o Abelha ele não se pronunciou nem quando ele terminou com a ex dele, velho. Que obrigação é essa que ele tem que se pronunciar porque se afastou do Guimê, mano? Se o cara lida com os problemas, né, com as questões pessoais dele dessa maneira, será que não dá pra respeitar? E aquilo, por mais maçante e chato que seja as pessoas comentando, perguntando de alguém nos seus vídeos, ao invés de comentar sobre o seu conteúdo especificamente, a única maneira de passar por isso não é pedindo uma declaração do outro cara. A única maneira de conseguir parar de ser visto como chaveirinho de alguém é tu ignorar esses comentários, por mais difícil que seja, e focar em produzir o seu conteúdo. Focar na sua carreira. Porque vai chegar uma hora que você vai ser conhecido mais pela qualidade do seu conteúdo e por produzir os seus vídeos do que por ser aquele cara que gravava com sei lá quem. É a única maneira de conseguir passar por isso. E não é fácil, não é rápido. Demora, é um processo. Você desvincular a sua imagem com a de alguém que foi o responsável por te dar visibilidade. E agora eu vou dar ênfase em uma atitude bem baixa que o Guimê teve, e que foi aqui que eu realmente bati o martelo de que, mano, o cara está fazendo de tudo pra se vitimizar, ele está sim querendo chamar atenção, e tá fazendo isso da pior forma possível. Parece que o cara fez literalmente um workshop com um Haluca de como fazer um exposed. No segundo vídeo que o Guimê fez sobre esse assunto, ele repetiu incontáveis vezes um trecho no qual o Abelha fala que não conhece ele. Prejudicar, tá
ligado? Pra que eu vou querer prejudicar alguém, mano? Tá ligado? Eu entendo que você também não quer, sabe? E é isso, mano. Tipo, eu não te conheço mesmo, mano. Eu não te conheço. Eu não faço a menor ideia com quem eu tô falando. E pra você que teve contato com esse trecho, pra você que teve contato com o Guimê falando sobre isso, sobre os inúmeros posts que ele fez no Twitter, no Instagram, no próprio vídeo sobre esse assunto, você realmente deve pensar que, porra, babaca, hein? Porra, Richard Abelha sendo babacão, hein? Afinal, o cara tá desdenhando de uma maneira absurda do cara que gravava com ele quando eles eram menores. Só que daí quando você vai atrás dessa conversa que o próprio Guimê vazou, sobe um pouquinho e escuta o áudio do Guimê, o próprio Guimê fala que o Abelha não conhece ele. O próprio Luiz Guilherme fala áudios acima que o Abelha não conhece ele. O Abelha só concordou. Caralho, mano, você realmente não aprendeu nada com a nossa amizade, tá ligado? Você realmente não aprendeu nada, tá ligado? Você acha que eu quero continuar nessa situação? Você realmente não me conhece, Richard. Você não me conhece mesmo. E quando eu vi isso, eu fiquei incrédulo. Eu fiquei, mano, não é possível que a galera tá acreditando nesse cara. O Luiz Guilherme pegou esse trecho, unicamente esse trecho no qual o Abelha fala, não te conheço, e repetiu muitas vezes no vídeo. Ele tá usando essa parte que o Abelha falou que não conhece ele, pra postar foto antiga no Insta, pra mostrar em vídeo deles, na época que vendiam bala na rua, fazendo uma forçação em cima desse trecho, que ele tirou completamente de contexto, e que era literalmente o Abelha concordando com uma coisa que ele falou antes. E vocês realmente acham que esse cara é a vítima? O canal Usada de Opinião, vamos dar uma pesquisada, porque vocês não precisavam nem ir longe pra ver que tinha caroço nesse angu. Envelheci mais 50 anos usando essa expressão. Eu também queria entender a necessidade que o Guimê tem de se encontrar pessoalmente com a Abelha. Eu, particularmente, se estivesse no lugar do Richard, com um cara que literalmente tá me difamando na internet, falando um monte de coisa que não condiz com a realidade, eu não faria questão de me encontrar pessoalmente com ele, não. Eu não teria esse empenho, não. Se realmente fosse a ideia do Guimê se encontrar pra se acertar e dar um último abraço, ele podia muito bem fazer isso na casa do Abelha. E sim, o Abelha chamou o Guimê pra ir no condomínio dele, pra eles se resolverem lá, pô, conversar pessoalmente, dar um último abraço ali que o Guimê tanto quer gravar alguma coisa e fechou. Mas o Guimê não quer ir na casa do Abelha. Mas que engraçado, né? Ele faz questão de se encontrar com a Abelha longe da casa dele, né? O cara que tá cheio de ódio pra cima de você na internet quer se encontrar com você longe da sua casa. Que puta plano de date romântico esse? Faria facilmente. Por mais que fosse em um lugar público, vamos supor um shopping. O Abelha, ele não consegue andar 20 metros sem ser reconhecido, sem pararem ele pra tirar foto. Imagina que agradável seria, né? Os dois sentados na praça de alimentação, ainda mais com a internet toda sabendo dessa treta agora, e os dois tendo que discutir, sendo parados de 2 em 2 minutos, porque alguém quer tirar foto com o Mando Abelha. Puta, que situação boa, né? Situação confortável, gostosa. Mais uma vez, eu entendo completamente a frustração do Guimê, eu entendo a dor dele, não tô menosprezando isso. Afinal, quando o seu ex-melhor amigo explode na vida e você acaba não acompanhando o sucesso dele, deve ser foda. Deve dar uma incomodada. Mas eu tenho que admitir que depois que eu vi os vídeos do Guimê e o malabarismo que ele fez pra criar uma narrativa a favor dele, do vitimismo dele, eu fiquei, cara, não é possível que a galera tá comprando a ideia desse maluco. Não é possível que seja tão fácil assim conseguir ferrar com a imagem de alguém na internet. Cadê a porra do senso crítico dos canais de opinião que estão dando voz pra esse cara? De pelo menos ver 2 vídeos dessa treta toda e perceber que tem alguma coisa rolando, que não é bem assim. Que o cara se contradiz 1000 vezes nos vídeos que ele faz. Literalmente um novo Haluca. Na verdade, o cara tá se inspirando no elenco inteiro da série, né, mano? O cara já deu uma de Haluca vazando conversa, o cara já deu uma de Yanni repetindo trecho de áudio fora de contexto num vídeo pra tentar fazer as pessoas compararem a narrativa completamente infundada dele. O cara tá se inspirando pesado ali na última treta da internet. O Guimê e o público em geral ainda não entendeu o ponto principal, de que o Richard ainda não se pronunciou porque ele não quer prejudicar a carreira do Guimê. Todo esse vídeo que eu falei, todas essas questões que eu mostrei, é literalmente a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa que rolou durante as viagens. Não só com o Richard, com mais pessoas. A galera das viagens tá toda de cara que o Guimê meteu esse louco porque todo mundo sabe que não é verdade. Ainda tem muita coisa que vocês não sabem, principalmente no relacionamento dele com a Abelha, mas que a Abelha não queria comentar sobre porque ia assim manchar muito a imagem do Guimê. Como eu falei, a única maneira de ele passar por isso é produzindo o conteúdo dele, é focando na carreira dele. Mano, o maluco fez clipe com a Anitta, cara. O cara foi no clipe da Anitta. O cara solta música direto. Tem uma música lá, porra, boa pra caramba, do Guimê, que eu, por exemplo, eu adoro, mano. Puta música foda. A questão é que ele não aprendeu a respeitar o tempo, a respeitar o processo. Por mais que já tenha chegado a vez do Richard, ainda não chegou a vez dele estourar. E isso não quer dizer que isso não vai acontecer. Mas, infelizmente, com essa situação toda, com toda essa visibilidade que esse caso tá tomando, o Abelha vai ter que dar o lado dele da história. E se o Abelha tiver que chegar no ponto de fazer isso, pode
manchar a imagem dele o suficiente pra atrasar muito mais o sucesso dele. E ele não tá entendendo isso. Porque, como eu falei, se o Abelha realmente tivesse com maldade pra cima do Luiz, o cara já tinha feito um vídeo resposta da primeira live que o Guimê fez há 8 meses atrás. A sorte do Guimê é que essa live não pegou visibilidade. Mas, infelizmente, o cara tá metendo esse circo todo de novo. Mais uma vez, coincidentemente, logo após o Abelha ter divulgado que vai trabalhar na Globo. Se isso não é dor de cotovelo, eu não sei o que é. Então, antes de você criar uma imagem, antes de você pré-julgar alguém com base no que uma única pessoa falou, pensa 2 vezes. Muito provavelmente pode ter sim um outro lado da história. Quem garante que essa pessoa não mudou os fatos pra eles ficarem a favor dela? Que foi o que aconteceu. Mano, é triste pra caramba ter que fazer um vídeo assim, porque, né, mano, os dois eram meus amigos. E se você ainda acha que isso não é inveja, mesmo depois de ver a maneira que o Guimê fala sobre dinheiro, sobre contatos, ter conseguido contatos pra gravar e não sei o que, como o Guimê simplesmente ignora o fato do Brilli, por exemplo, ter dado um soco no saco dele, ele fala que tá tudo bem porque o Brilli pagou R$500 pra ele. Cara... Se esse cara não é... Se esse bagulho não é coisa de interesseiro, eu não sei. Desculpa. Isso aqui é só o parecer de alguém que tava presente nas viagens, que presenciou muita coisa, que me fez perceber que o Guimê tava falando não era verdade. É o parecer de alguém que tem um bom contato com o Richard, que sabe de muita coisa, que teve acesso a muita coisa nesses últimos dias antes de escrever o roteiro desse vídeo. E que tá bem... em choque com a capacidade do Luiz Guilherme ter metido esse louco. Mas enfim, eu não faço só vídeo de treta, por mais que eu muito provavelmente apareça no seu feed só quando eu tenho algum furdúncio. Também faço uns vídeos de comédia, olha aqui se você gostar, pode sentir-se em casa. Se você quiser consumir mais dessa neurodivergência, eu tô fazendo live todo dia na Twitch, muito provavelmente das 2 às 16. E se você ainda sentir falta desse conteúdo duvidoso no seu dia, me siga no Instagram que eu tô postando todo dia também. E basicamente é isso, família. Eu já gravei 2 horas de vídeo porque eu perdi o arquivo, tô puto. E um beijo na sua mãe, aquela safada. Don't like it!